Bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a todo o meu Brasil querido aí que está amanhecendo aí, com muita vontade aí de estudar, né? Se preparar aí para os concursos públicos que envolvem a administração financeira orçamentária e a administração pública. Eu estou começando um curso hoje que vai ter 10 aulas envolvendo a administração financeira orçamentária e administração pública. Aqui eu vou seguir aquele mesmo modelo que eu segui em outros cursos aqui no Complexo Jesus Damásio, Damásio Jesus, né? E teoria, 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 teoria e exercício, exercício, exercício. Ponto, né? Vou comentar exercícios, vou disponibilizar material para vocês, para que vocês possam estudar. Vou dar algumas dicas que eu acho que facilitam a vida do concurseiro, indicar livros e assim por diante, para que você obtenha sucesso. Eu vou começar com a administração financeira orçamentária, que ela em si não é uma matéria exatamente difícil. Ela é uma matéria, às vezes, que complica um pouquinho a vida do candidato iniciante, porque ela envolve dois vocabulários. Ela envolve um vocabulário da administração orçamentária e ela envolve um outro vocabulário da administração financeira. E eu vou te mostrar esse vocabulário, você vai aprender a distinguir, né? Vou lembrar para você já no início, não precisa ficar anotando, só presta atenção. Na hora que você tiver que anotar, você vai anotar, eu vou ditar. O que tiver que ter material disponível, eu vou disponibilizar para vocês. Inclusive, esses slides aqui vão estar disponíveis para vocês, mas não fique ansioso porque eu vou acrescentar mais coisas. Isso aqui foi feito, né? Fiz aí meio que a jato para mandar aqui para o Complexo Jurídico da Damásio Jesus, né? Em vista da minha agenda maravilhosa, que é aquela loucura de sempre, mas eu vou dar uma complementada nele, né? E vou mandar para vocês mais completo, porque ele ainda está bem resumido demais, né? Para o meu gosto. Agora, veja, né? Só para que você possa ter uma ideia geral. Nós temos dentro do Poder Executivo, dentro da estrutura da administração pública, nós temos duas grandes estruturas. Nós temos uma estrutura que está subordinada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O nome do ministério já está dizendo. Ministério do Planejamento e Orçamento. É a palavra que mais me interessa aqui. É a palavra orçamento. Então, abaixo deste Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nós temos a Secretaria do Orçamento Federal e, vinculado a ela, nós temos as unidades orçamentárias espalhadas por toda a administração pública. Então, quer dizer, existe todo um vocabulário técnico orçamentário que é para atender a esta estrutura, que é para facilitar a vida desses servidores que atuam na gestão orçamentária. E lá no âmbito do Ministério da Fazenda, abaixo dele, existe uma secretaria, que eu sempre brinco e falo que ela é muito mais poderosa que a maioria dos ministérios que nós temos, que chama-se Secretaria do Tesouro Nacional. E esta Secretaria do Tesouro Nacional, ela também se relaciona com os órgãos setoriais da programação financeira, e ela tem toda uma estrutura administrativa e um vocabulário técnico que é muito específico, que é o vocabulário das finanças públicas. Então, às vezes, o que causa um pouco de estranhamento para o candidato que começa a estudar a administração financeira orçamentária é que ele vai se deparar com palavras que, às vezes, têm posicionamentos muito próximos, mas não são iguais, né? Então, quando eu falo, por exemplo, né, numa provisão, quando eu falo num destaque, eu estou falando no vocabulário orçamentário. Quando eu falo num repasse, subrepasse, eu estou falando em vocabulário financeiro, né? Então, o nosso curso, por isso que ele se chama Administração Financeira, as Finanças Públicas, né, que é da competência da gestão da Secretaria do Tesouro Nacional, é o seu grande órgão central, né, o seu órgão máximo, e a orçamentária, cujo órgão máximo é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e o seu órgão central é a Secretaria do Orçamento Federal. Agora, é muito tranquilo, eu vou mostrar este vocabulário para você, eu vou explicar o significado de cada palavra e depois nós faremos questões de concursos públicos, evidentemente, para que você veja como é que essas questões aparecem. De uma maneira muito simples aqui, né, para começar. Vamos começar de maneira bem simples mesmo, que a matéria é tranquila. Você aprendeu, por exemplo, no direito tributário, como é que o Estado arrecada os seus impostos, taxas, contribuições de melhoria. Você entendeu do direito tributário, né, os tributos fiscais e os tributos parafiscais, né? Então, o professor de direito tributário ensinou para você como o Estado arrecada, as suas regras, suas normas, seus princípios. E o professor Marco Antônio vai ensinar como é que o Estado gasta. Basicamente é isso, né? Como é que o Estado gasta, como é que o Estado utiliza esses recursos que são arrecadados,
tanto os tributos fiscais, impostos, taxas, contribuições de melhoria, como os tributos parafiscais, como as contribuições sociais da Seguridade Social, CID Petróleo, COSIP e outras contribuições sociais. Como é que o Estado operacionaliza o gasto dessas despesas para atender ao bem-estar da coletividade, né? Gerando tanto atividades fins, obras e serviços públicos, né? Remunerando essas atividades, financiando essas atividades, e as atividades meio, servidores públicos, água, luz, telefone, equipamentos, combustível e assim por diante. É esta a estrutura que nós vamos estudar aqui. Ora, vou começar pelo ponto, né, mais simples, que é o orçamento. Ora, o que é um orçamento? Vocês costumam ter orçamento nas suas casas, né? O que é o orçamento? É um planejamento de um gasto. Ah, eu vou fazer uma obra, não é isso, né? Eu vou fazer uma reforma, vou fazer um novo quarto para minha filha, né? Vou aumentar minha casa, o que eu tenho que fazer? Um orçamento. Então, né, vou conversar com os pedreiros, vou fazer uma cotização de mão de obra, né? Vou fazer uma cotização de material de construção, vou colocar tudo isso no papel, é o meu orçamento. Vou verificar as minhas disponibilidades econômicas, né, as disponibilidades financeiras, e a partir disso eu vou empreender a obra. Só que, veja, no meio do caminho, às vezes, né, entrou um volume de dinheiro maior, você, né, ganhou uma herança, ganhou um aumento, passou no concurso e falou, opa, não, agora eu não quero mais um quarto com 20 metros quadrados, né, eu quero com 40 metros quadrados. Né? Então você vai lá simplesmente, né, cotiza novamente os materiais, negocia com a mão de obra e toca para frente. Ou às vezes também chegar no meio do caminho, né, você percebeu que a obra ia levar muito mais recursos, corria o risco de ficar inacabada e você suspendeu. Né? Então nós temos aqui na vida particular, na vida privada, eu não estou utilizando vida privada aqui gratuitamente, nós temos uma flexibilidade. Fora aquele, né? Aquele modelo de orçamento, né, pessoal? Não, esse ano aqui, né? Eu não vou comprar carro, esse ano aqui eu vou fazer só viagens nacionais, então ela planeja o seu orçamento, que era muito metódica, mas no meio do caminho apareceu uma oportunidade, ela falou, quer saber? Que se dane, eu vou comprar um carro novo mesmo, né? No Estado você não pode fazer isso, porque no Estado o orçamento ele tem uma finalidade pública, é atender ao interesse público. E, logicamente, que como esse recurso público não pertence a um particular, não pertence a um indivíduo, então ele tem que ter uma programação e ele tem que ter um sistema de controle. Um sistema de controle bastante rigoroso, um sistema de controle que vai passar pelo Poder Legislativo, vai passar pelo Tribunal de Contas, vai passar pelo sistema de controle interno, existe um controle prévio que já é a aprovação da legislação orçamentária, então nós vamos verificar aqui que existe uma série de regras e normas que buscam proteger o patrimônio público, aumentando a eficiência. Eu preciso que fique um pouco mais alto. Oi? Um pouquinho mais alto porque eu estou sem voz. Minha voz está muito ruim. Eu fiquei rouco aí uns 10 dias já. Né? Até que hoje está boa, viu? Hoje até que está uma voz bonita, está quase um radialista, né? Quase um radialista, mas enfim, né? Então é disto que nós vamos tratar aqui. Primeira coisa, vamos ver qual é a definição de orçamento público, a definição mais completa de orçamento público que eu conheço, né? Lá do mestre Aliomar Baleiro, né? Vamos lá ver a definição de orçamento público. Então você pode colocar aí orçamento público. Anote aí, orçamento público é peça técnica. Orçamento público é peça técnica. Orçamento público é peça técnica. Que fixa as despesas. Fixa as despesas. Que traz uma expectativa, de receitas, que traz uma expectativa
de receitas para o exercício seguinte, para o exercício seguinte. Ou o nome de Jesus, viu? Para o exercício por meio de autorização legislativa, por meio de autorização legislativa. Ponto. Anotou? Então agora eu posso comentar esta definição, que é a mais completa que eu conheço. Definição de orçamento público. Primeira coisa, o orçamento público, gente, ela é uma peça técnica. Vou falar de uma linguagem muito simples, você vai ser auditor, auditora, vai ser analista do orçamento, vai trabalhar no Tribunal de Contas da União, vai também aproveitar no meio do caminho prestar um concurso de Tribunal de Contas do Estado, né? Então, vai precisar, não, mas professor, eu não vou prestar não, agora eu vou ter um concurso de analista administrativo, então pode ficar tranquilo, porque vai cair questão de orçamento lá, pelo menos umas 2, 3, ainda que não esteja no edital, cai, porque o orçamento está dentro de administração pública. Qual administrador público que não precisa conhecer orçamento? Eu não conheço, né? Todo administrador público precisa conhecer orçamento. Então, primeira coisa, numa linguagem muito simples, aqui no quadro, né? Foco aqui, meu amigo, né? Na setinha, né? Primeira coisa é coisa de contador. É coisa de contador, tá me entendendo? É peça técnica. É peça técnica que segue toda a legislação, né? Segue as normas das NBCs brasileiras, normas brasileiras de contabilidade, é peça técnica, e ponto e acabou. Né? Não pode ter rasura, não pode ter adulteração. Né? Nós vamos ver que existe uma série de princípios em torno dela. Né? Segundo, fixa despesa. Fixa despesa. Fixa despesa. Fixa despesa. Não esqueça isso, as despesas são fixadas. Porque o Estado, ele já vai fixar a despesa com gastos com servidores públicos, com obras públicas, compras de equipamentos, equipamentos militares, equipamentos civis, licitações em geral, aqui estou dizendo, né? Então as despesas, elas são fixadas. Como nós também sabemos que temos várias despesas fixas, não é isso, né? A escola das crianças, o condomínio, não é? A prestação do apartamento ou do carro, não é isso? Ah, professor, mas nós temos despesas variáveis, né, professor? Né? Almoçar fora, por exemplo, água, luz. Mais ou menos, né? Porque você fixa um teto e acabou o assunto. E está resolvido, né? Então, quando passar daquele teto, aparece assim, né? Uma luzinha. Pi, 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 pi. Cuidado, cuidado, você passou as despesas fixas, cuidado, 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 cuidado com o cartão de crédito, cheque especial, não é isso, né? Porque tudo isso tem preço, né? Tá certo? Agora, veja, se por um lado o Estado fixa as despesas no seu orçamento público, quando eu falo das receitas, elas são uma expectativa. Porque o Estado, ele não é servidor público, não é isso? Servidor público toma posse e já sabe exatamente quanto vai ganhar, né? Ele sabe qual é a sua remuneração direta e indireta, não é isso? Estado, o que é que remunera o Estado? Você sabe, tributo. E dá para saber se o contribuinte vai pagar? E se o contribuinte resolver adiar as suas obrigações tributárias? E se houver uma desaceleração econômica? Ou, melhor, se a economia acelerar, não é verdade? Tudo isso vai aumentar a projeção de arrecadação. Então, aqui o que se realiza, com base nas séries anteriores de arrecadação, é uma projeção da arrecadação, né? Por isso que receitas sempre são esperadas. Lembre-se que a receita é uma expectativa, né? Que mais? Para o exercício seguinte. Para o exercício seguinte. Então, no ano de 2010, se planejou o orçamento para o ano de 2011.
No ano de 2011, se planejou o orçamento para 2012, o orçamento deste ano está sendo planejado, aprovado, para o ano de 2013, né? Então, é uma peça técnica. E como é que vai ser essa autorização? Essa autorização vai ser por meio do Poder Legislativo. Já vi ESAF, já vi FCC, orçamento é documento legal. Orçamento é documento legal. Isso é para pegar o candidato inexperiente. É para pegar o candidato inexperiente. Documento legal, instituto legal, projeto de lei, né, autorizado, é a mesma coisa. Então aqui nós vamos entender que o orçamento público, ele é uma peça legal. Ele é uma lei. Mas, professor, que lei esquisita é essa, professor? Né? O senhor não disse que é uma peça técnica? E eu falei, quem disse que toda lei tem que estar escrita por extenso, observando as normas da língua portuguesa? Esta é uma lei que ela está escrita com métodos de técnica, da boa técnica orçamentária, contábil. Né? Então, é uma peça técnica. Essa peça técnica, imagina, né? Quem já trabalhou em banco já viu isso, né? Aí chega lá o gerente no final da tarde, pega o balanço contábil e vai fazer, né? Ele vai autorizar, vai assinar o subgerente, o contador. Então, aqui, esta peça técnica, ela vai passar pelo Poder Legislativo. E vai chegar no Poder Legislativo, o Poder Legislativo ou vai aprovar, ou não vai aprovar. Se ele aprovou, autorizada ela está. Então, ela é uma peça técnica que ela é submetida ao Poder Legislativo. Veja que aqui trata-se de um mecanismo de controle prévio. Tem uma pergunta aqui, por favor, minha querida. A lei orçamentária é só um ano. Né? Quando fala o orçamento corresponde ao exercício, este exercício é o ano civil da Lei 10.406, que é o direito civil, Código Civil, né? 1º de janeiro até 31 de dezembro. Não existe orçamento, o colega perguntou isso, né? Com relação à duração do orçamento. Não existe orçamento de 1 ano e meio, ou de meio ano, de 8 meses, 9 meses, não. 1º de janeiro a 31 de dezembro. Daí, a pressa que o parlamento, que o nosso Congresso, né, que a nossa Casa Legislativa tem, de aprovar, né, esse orçamento, tanto é que tem posição legal, né, até o dia 22 de dezembro ela tem que aprovar, e o presidente já tem que preparar para que ela possa ser executada a partir de 1º de janeiro. Tivemos uma exceção ali entre 2008 para 2009 por conta da crise, mas o Congresso se reuniu em caráter, né, extraordinário até aprovar a legislação. Por quê? Porque estourou a crise e tivemos que fazer uma revisão completa da lei orçamentária, porque o cenário mudou radicalmente. Eu tinha uma expectativa de arrecadação muito grande, porque a economia brasileira crescia, né, já mais de 5% no terceiro trimestre, e estourou a crise do subprime, na realidade já tinha estourado no ano anterior. Ela chegou no Brasil naquele momento, né? Ela chegou para nosso desespero naquele momento e, logicamente, que todo mundo suspendeu seus investimentos, suas compras, né? E o presidente Lula, na época, ele fez um apelo muito importante para o empresariado nacional. O empresariado não demita os funcionários, né? Porque na hora que a economia ela inverte o seu bico de crescimento para baixo, a tendência do empresário é começar a cortar custo, naturalmente. Como uma família, né? Uma família regida pelo bom senso, que percebe, né? Tinham 2 pessoas empregadas, uma ficou desempregada de repente, ou resolveu pedir demissão para estudar para concurso público, né? Se bem que aí é mais planejado, né? Vamos dizer que aconteceu o inesperado, o que é que ela faz? Ah, não, o carro que nós íamos trocar este ano, não vamos trocar mais. Aquela viagem que nós íamos para Miami, nós não vamos mais, agora nós vamos para Long Beach. Praia Grande, não é isso, né? Minha querida Praia Grande, né? Do lado da minha cidade ali, que é Santos, né? Mas enfim, né? Rever para baixo tudo. Rever para baixo, né? É a regra do bom senso do gestor, tá certo? Alguma dúvida com relação à definição de orçamento público? Então lembra disso, né? O orçamento público é uma peça técnica que fixa a despesa, traz expectativa de receita para o exercício seguinte mediante autorização legislativa, né? Professor, o senhor falou autorização legislativa, mas que legislativa? Ora, no caso na esfera federal,
Congresso Nacional. Na esfera estadual, a Assembleia Legislativa. E no município, a Câmara Municipal. Professor, o senhor está dizendo que tem um orçamento para cada ente federado? Naturalmente. Existe um orçamento para a União, existe um orçamento público para cada estado, e existe um orçamento público para o Distrito Federal, naturalmente, e existe um orçamento público para cada um dos 5.600 municípios desta nação. Está certo? Agora nós vamos avançar e vamos ver os modelos de orçamento, que eu até disponibilizei nos seus slides, né? Nós temos 3 modelos de orçamento que surgiram ao longo da história da civilização. Vamos ver os 3 modelos de orçamento? Né? Veja, o primeiro orçamento que nós tivemos surgiu na Grã-Bretanha, é o chamado orçamento tradicional. O que é um orçamento tradicional, né? Espécie de orçamento tradicional? Ele, na realidade, não tinha nome de orçamento tradicional, nada. Nem se chamava orçamento clássico. Nós chamamos ele de orçamento tradicional, orçamento clássico, para distinguir dos demais modelos de orçamento que nós temos hoje. Ele era apenas orçamento público. Ele nasceu de uma luta entre o rei e a nobreza britânica, os lords. Então, os lords observaram que o rei estava num processo de centralização do Estado. E para centralizar o Estado, você precisa fazer muitas guerras, você precisa de exército, precisa de cavalos, e tudo isso custa muito dinheiro. Se nós pegarmos a história da civilização europeia e acompanharmos a centralização do Estado, vamos ver que os reis gastavam o que eles tinham e o que geralmente eles não tinham. Por isso que eles pilhavam os povos para poder manter o processo de centralização absolutista. E aí a Câmara dos Lordes se reuniu e os lordes debatendo chegaram à conclusão: o rei precisa de muitos recursos para fazer guerras contra seus inimigos. Se nós não controlarmos o tesouro régio, o tesouro real, o rei vai dilapidar o tesouro dele e virá meter a mão no nosso tesouro. Então nasceu o orçamento público aí, né? Esse orçamento público, questão FCC, questão CESP, questão ESAF, né? Este orçamento, ele nasceu como mecanismo de controle contábil, ponto. Ele nasceu como mecanismo de controle contábil. Às vezes o pessoal fica emocionado, fala para controlar a evolução do patrimônio público, o erário público, às vezes acrescenta para controlar a lealdade dos servidores, naturalmente, trabalhando com dinheiro todo dia, né? Sempre houve tentações, né, muito fortes, não é verdade, de participar desse tesouro, né? Então, esse é o orçamento tradicional. Então, era uma mera peça contábil, como em qualquer empresa privada, qualquer entidade privada, para ter um controle do gasto, né? Foi o primeiro modelo de orçamento. Ora, esse orçamento, ele se prestou muito bem até a década de 30, né? Vamos lembrar que até a década de 30, o modelo de Estado que nós tínhamos era o Estado liberal. Estado liberal, também conhecido na literatura atualmente como Estado mínimo, é aquele Estado que ele tinha apenas 3 funções: defesa nacional, um bom exército, uma boa marinha resolvia. A administração da justiça, função legislativa e judiciária, e manutenção da ordem interna. Nada que uma boa guarda com um pedaço de porrete bem grande não resolvesse, né? Estado, até a década de 30, não cuidava de educação, não cuidava de saúde, não cuidava de assistência social, né? Não eram funções estatais. Ah, você está preocupado com a saúde da sua família? O Estado dizia para as famílias, né? Tranquilo, contrate um médico particular. Ah, não tem dinheiro para pagar um médico particular? Tudo bem, a vida realmente é difícil, né? Mas temos belíssimas instituições sociais que cuidam da saúde, né? Parteiras, xamãs, né? Bezendeiras, pais de santo, não é isso? Era no Brasil assim, era nos Estados Unidos, na Europa era assim. O Estado não cuida dessa parte da saúde. A educação, você quer educar seu filho? Contrate um professor particular. Não é função do Estado educar. Né? O Estado não tem nada a ver com a educação do teu filho. Para eu matei o que embale, meu filho. Você colocou no mundo, é um problema seu. Não quero saber desse papo de educação. As famílias que não tinham muitos recursos e queriam educar os seus filhos, ofereceram uma oportunidade. Aqui no Brasil, elas tinham o hábito de mandar os filhos para os seminários.
foi o caso do nosso ex-presidente Arthur Bernardes, da década de 20, que ele era de uma classe, vamos dizer assim, média para baixo, né, em Minas Gerais, mas era um homem ambicioso, era um homem muito talentoso, muito inteligente, jovem, né, resolveu estudar no famoso seminário do Caraça para poder ter uma condição educacional melhor e assim por diante. O Estado não cuidava disso. Previdência, então, não existia. Você sabe disso porque já veio estudando, né? Não havia previdência social, né? Havia sim a legislação lá, Eloy Chaves aqui a partir de 23 no Brasil, né? Mas as entidades, os IAPs, né? Os institutos de aposentadoria e pensão, mas o Estado não tinha a função de cuidar da velhice das pessoas, né? O Estado estava começando aos poucos a assumir isso, né, por meio de legislação, uma certa fiscalização, né? A grande regra na década de 20, para quem queria ter uma velhice tranquila, era a poupança. Né? A poupança, inclusive o imperador Dom Pedro II instituiu a poupança no Brasil, Caixa Econômica, né? Do Império, a atual Caixa Econômica Federal, para que as pessoas pudessem guardar dinheiro para a velhice, que era uma forma de... Então o Estado não cuidava nada disso. Então, dentro desse modelo de Estado, que não assume essas responsabilidades sociais, né? O orçamento tradicional está muito bom. Mas você sabe que a partir da crise de 29, o capitalismo vai passar por uma crise brutal e que vai dar espaço para que Franklin Delano Roosevelt traga um novo modelo de Estado, um Estado chamado Estado Bem-Estar Social, né? O Estado também que é conhecido na tua prova de administração financeira orçamentária como Estado keynesiano, porque o maior teórico ocidental é John Maynard Keynes, Lord Keynes, né, que defendia esse modelo do Estado, onde o Estado utiliza o orçamento público para promover, primeiro, o desenvolvimento e a retomada do crescimento econômico. Então, o Estado ele entra, né, com o orçamento público adquirindo, né, obras de licitando obras para a construção de rodovias, de hidrelétricas, de pontes, né, compra de armas, né. Foi nesse período nos Estados Unidos que foi construída aquela ponte maravilhosa da Califórnia, a Golden Gate. Foi nesse período que os Estados Unidos avançaram, né, com a urbanização, né, e assim por diante. E também, por outro lado, este Estado para minorar, para minimizar o sofrimento da sociedade, porque a crise de 29 foi simplesmente desesperadora, desesperadora. O Estado, ele começa a oferecer educação pública, saúde pública, previdência social nos Estados Unidos, Social Security Act, 1935, né? Por isso que é chamado de Estado do bem-estar social. Ele começa a cuidar do bem-estar da sociedade. Também conhecido popularmente entre os economistas como o Estado que cuida do cidadão do berço ao túmulo, né? Porque na infância o Estado oferece creche e educação pública, e na velhice, quando ele deixou a indústria, ele oferece previdência social, né? Agora veja, aí alguém colocou a seguinte questão: se o Estado está utilizando o orçamento público para gerar benefícios à sociedade, quanto cada dólar gera de benefício à sociedade? E aí surgiu o segundo modelo de orçamento, que é o orçamento desempenho, né? Orçamento desempenho. O nome já está falando, gente. Orçamento desempenho. Já caiu no CESP, não é muito comum, mas cai eventualmente. Não é muito comum numas. Eu vou prestar uma prova que tem 40 questões. Aí, bom, aí cai, né, meu filho? Aí cai até o inferno aí, né? Entendeu? Ministério Público da União 2010, né? A prova mais completa de CESP-NB quando se trata do tema orçamento público. Agora tivemos uma outra, né? Enfim, né? Então eu estava querendo um analista orçamentário. Aí sim, nessas provas cai com certeza a obrigação de quem quer trabalhar nessa área conhecer toda essa terminologia. Agora, numa prova que tem 10 questões, né? Não é a preferida. Não é a preferida, pode cair, né? Mas é muito simples. O que é o orçamento desempenho? É um modelo de orçamento onde será realizada uma avaliação do gasto público para se verificar o quanto ela está gerando de benefícios para a sociedade. Qual é o objetivo disso? Aprimorar o orçamento público, né? Se você avalia, você aprimora, você verifica, não, precisa ter correções aqui, precisa ter correções ali, e assim o orçamento vai prestar, né, a sua finalidade pública, tá certo? Na década de 60, numa empresa norte-americana, diz a literatura, ela
começou a planejar o seu orçamento. A planejar o seu orçamento como uma forma de aprimorar a sua execução orçamentária, aprimorar o seu gasto. E aí nasceu um modelo chamado de orçamento-programa. Orçamento-programa que você vai guardar no seu coração. Né? Tem que estar na alma isso aí, viu? Orçamento-programa. Não é que você acha que sabe, não, você já sabe. Orçamento-programa. Esse orçamento-programa, a parte da literatura fala, no estado da Geórgia, em 1973, o governador Jimmy Carter foi o primeiro a aplicar isso em território americano. Né? Tá vivo, é impressionante, gente. Está derretendo já, né? Faz parte daquele grupo dos elders, né? Desmond Tutu, né? E assim por diante. Está lá, né? Fernando Henrique Cardoso, né? E todo mundo, né? Então, né? Este homem introduziu o orçamento-programa lá. Mas, em 1967, um pouquinho antes, né, dos gringos fazerem isso, né, o presidente Humberto Alencar Castelo Branco baixou o famoso Decreto-Lei 200/67, que nós vamos falar, nós, né, nós quem, professor? Eu, meu desdobramento espiritual aqui, né? Vamos falar em administração pública, que é a primeira grande reforma gerencial do Estado brasileiro, mas que também tem impactos para nós aqui. Ele vai introduzir o chamado orçamento-programa. Professor, e qual é a definição de orçamento-programa? Você coloca que é simplesmente o orçamento público utilizando a ferramenta do planejamento. A ferramenta do planejamento. Do planejamento para aprimorar o gasto público. Então, falou em orçamento-programa, nós estamos pensando no orçamento que tem planejamento para aprimorar o gasto público. Esta é a definição que cai na ESAF, na FCC, no CESP. Professor, mas o senhor está falando só dessas três, tudo bem, Sesgran-Rio. As outras são as outras. O que vale para as quatro aí, vale para todo mundo. Entendeu? Porque elas são sempre o modelo. Né? ESAF, a pior, FCC, mais ou menos, né? Até a VUNESP, que é um amorzinho, né? CESP é uma criança linda, né? Entendeu? E vem o resto. E Sesgran-Rio tem coisas que ela faz bem feita, outras não, mas enfim, dá para o gasto também. Né? Então, o que eu falar aqui aplica-se a essas 5 examinadoras. E ponto, e acabou. Tá certo? Né? Vou lembrar isso várias vezes, porque tem gente que entra no meio do curso, né? E não entende muito bem. Então, falou orçamento, programa é ferramenta do planejamento. Agora, veja, este conceito de orçamento-programa, ele foi tão bem recebido entre os administradores que o nosso legislador constituinte resolveu introduzi-la na Carta Magna e desdobrou este orçamento-programa em 3 leis que eu vou falar em outro momento. Vou discorrer sobre essas 3, na verdade sobre 2 dessas leis, porque uma é peça técnica, que são, né, não precisa guardar isso agora, na hora certa você, né, aqui eu gosto de fazer tudo com muita calma, porque eu quero que você aprenda, guarde e vá lá, veja a questão, olha, caiu assim, assim, assado. E faça, né, que é o plano plurianual, o artigo 165 da Carta Magna, inciso 1, é o plano plurianual, o artigo 165, inciso 2, que é a lei de diretriz orçamentária, que cai, né? Professor, eu vou prestar um tribunal aí, vai ter um tribunal Regional Federal, tribunal, cai. Essas 3 caem. Elas caem com muita frequência nos tribunais. Né? Nos tribunais. Se tiver, mas lá não tinha administração financeira orçamentária. Não, tá bom então, né? Então presta sem estudar isso aí, e aí vai ver o resultado depois, né? É muito comum colocar lá a administração pública e cair pelo menos uma ou 2. Se ele não colocou a administração financeira orçamentária no edital, não é? Não é porque está no edital que cai exatamente daquele jeito, não é verdade? Às vezes tem uma palavra no edital, significa 30 assuntos diferentes. E às vezes tem 10 palavras no edital, significa um assunto só. Ou você acha que quem elabora o edital tem uma competência técnica de gestor, né, de multinacional? Né? Pelo amor de Deus, né? Ele coloca um edital, na verdade, não é, ele é até muito competente que elabora o edital, mas ele elabora o edital de tal forma que ele está muito mais preocupado hoje em dia com os recursos que o candidato vai entrar depois da prova do que o que realmente vai ajudar o candidato. Lembro-me de um edital de matemática financeira que o examinador, né, colocou um termo e aí colocou uma questão na prova, entraram 300 mil recursos e mas isso não está. O que fizeram na prova? O seguinte, minha filha,
dobrar o tamanho do edital. E acabou. Por isso que os editais hoje vêm tão grandes, tão detalhados, né? Então, né, quem está preparando o edital está olhando lá, isso aqui é da matéria, então joga tudo isso aí lá dentro, joga tudo lá, porque qualquer coisa que a gente perguntar, não tem como eles entrar com recurso. Entendeu? Esse é o princípio de quem está elaborando o edital. Ele está se protegendo, o que é sábio. O dia, se você estiver no apoio dele, o dela vai fazer a mesma coisa, né? Tá ok? Agora, veja, né? Inciso 1, plano plurianual. Inciso 2, lei de diretriz orçamentária. Inciso 3, a lei orçamentária anual, artigo 165. São as 3 grandes leis orçamentárias que depois eu vou discorrer detalhadamente tudo aquilo que eu andei vendo em concursos públicos sobre essa legislação. Alguma dúvida até o momento? Agora eu vou tratar sobre os chamados princípios orçamentários. Perdão, antes de princípio orçamentário, esquecendo, né, porque depois eu vou embora e deixo para trás. Existe uma técnica que você vai anotar no seu caderno aí. Esta técnica, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Está aqui, não precisa nem se preocupar em anotar, está aí no slide, né? Chama-se técnica orçamento base zero. Isso é uma técnica, hein? Não é um modelo de orçamento. Eu gostei porque o texto que trouxe muito bem detalhado, mas eu gosto sempre de anotar a palavra técnica antes. Como é que funciona a técnica orçamento base zero? Dá até para adotar em casa, né? Deve-se adotar, né? Alguém percebeu, né? Alguém percebeu que toda vez que ia se preparar o orçamento para o exercício seguinte, qual era a tentação daquele que estava planejando o orçamento? Copiava o orçamento que já era daquele ano e acrescentava novas despesas. Então, tinha 40 despesas naquele orçamento, acrescentava mais 2. Então, o orçamento do ano seguinte vai ter 42 despesas. Aí precisa preparar agora para o outro ano. O que ele fazia? Copiava o orçamento, 42 despesas. Precisa fazer mais isso, isso e aquilo. Acrescentava mais 3, 45 despesas. Aí para o outro ano, ia preparar, o que ele fazia? Colocava mais 4 despesas, aí copiava, para o ano seguinte, 49 despesas. O que está acontecendo com o gasto, gente? Está aumentando, está aumentando, está aumentando. Então, a técnica orçamento base zero é uma técnica de economia orçamentária. É isso. Técnica orçamento base zero é uma técnica de economia orçamentária. E o que é que manda a técnica de orçamento base zero? Ela manda que quem preparar o orçamento faça uma análise de cada despesa, uma análise crítica de cada despesa, como se esta estivesse sendo inserida no orçamento pela primeira vez. Pela primeira vez, desde o zero. Então você vai fazer uma análise na sua conta de água, na sua conta de luz, na sua conta telefone, né? No seu plano de saúde, no seguro do seu automóvel, nos seus gastos com o supermercado, não é isso? Então você está aplicando. O que você costuma fazer? Nossa, mas a gente gastou tudo isso de luz? Não, Nanina, não, precisa desligar isso e aquilo, né? Não precisamos de tantas despesas. Não, nós gastamos tudo isso com net? Não, o pacote é esse? Não, corta pela metade. Corta pela metade, né? Esse pacote, vamos pegar um pacote básico, né? Não, o carro está consumindo muito combustível? Não, vamos trocar para um carro mais popular que consome menos. Essa é a ideia da técnica orçamento base zero. Então você vai fazer, toda vez que for preparar o orçamento para o exercício seguinte, vai fazer uma análise detida de cada despesa, mesmo aquela despesa que você fala, mas sem isso aqui não tem como. Senão nós vamos parar no olho da rua. Né, aluguel, tem que pagar aluguel, mas vai colocar e vai analisar como se o aluguel tivesse sendo inserido no orçamento pela primeira vez. Técnica de economia orçamentária para evitar a expansão do orçamento. Né? A administração pública utiliza isso. Não, eu sou um diretor de escola. Tem lá despesas, né? Vou analisar despesas, remuneração dos servidores, analiso cada despesa. Obras de reforma. Nessa eu descobri que tem uma obra de reforma que já acabou. E eu vou colocar despesa novamente? Não, eu tiro. É o bom senso combinado com o princípio da economicidade, que é aplicado tanto na administração pública como na administração privada. Então essa despesa não é mais necessária, tira.
Ah, mas tem um gasto aqui com banda larga aqui na sala da administração. Para que isso? Tira. Não é essencial. Né? Então, o objetivo da técnica orçamento base zero, utilizando o princípio da economicidade, esse bom senso na administração pública chama-se razoabilidade, proporcionalidade, vai permitir que você contenha aquelas despesas e faça somente as despesas realmente necessárias. Ela obriga o administrador a ter um olhar mais atento para as despesas. Tudo bem? O colega está perguntando, está havendo um crescimento da conta de energia da escola. Como é que faria isso, por exemplo, no mês de janeiro? Primeiro, esse diretor vai lá no pátio e vai olhar. Precisam todas as lâmpadas estarem acesas? Precisamos de tanta iluminação nesse setor da escola, desse outro? Não, desliga essas lâmpadas, desliga. Então, ele vai utilizar isso para conter. Porque senão no ano seguinte ele vai precisar de mais orçamento para atender aquilo. Olha, então nós vamos usar o administrador, gente, tanto o público como o privado, ele trabalha com dois indicadores permanentes na sua cabeça: receita e despesa. O mundo dele é receita e despesa. A administrar, né, apesar das revistas Exames da Vida, que parece tudo um show, na verdade é coisa metódica. Né? Então, o tempo todo, mas será que nós precisamos dessa despesa? Será que nós precisamos desse serviço? Né? Quem já viu a discussão sobre o orçamento numa escola, numa delegacia, com delegacia a coisa é mais rara, né? Porque é o delegado que prepara tudo, ele, a equipe dele. Mas se discute o tempo todo, realmente é necessário isso? Onde é que pode cortar? O que é que tem que conter? Porque se ele começa a expandir esse gasto, logicamente ele vai mandar esse orçamento para a Secretaria de Educação. Ele corre o risco de chegar lá na Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação fazer ajustes. Só que a Secretaria de Educação vai fazer os ajustes dela. Ah, então essa obra aqui não vai ter. E aquela obra às vezes era essencial para a escola. Agora, quando o diretor já faz esse controle na própria escola, então fala, não, esta obra é essencial, isto aqui não é essencial. Então, isto aqui a gente tira do orçamento e mantém essa obra que é essencial para a escola. Né? E assim funciona também entre os três poderes. Você vai ver, né, que caso o Poder Legislativo, não, o Poder Judiciário manda a sua proposta orçamentária para a Secretaria do Orçamento Federal, e a Secretaria do Orçamento Federal, que é um órgão do Poder Executivo, percebeu que está um pouco além daquilo que estará na LDO e na LOA, ela mesma faz o ajuste. E acabou, mas a independência dos três poderes. Peraí, tem limites essa independência dos três poderes. Enquanto ela não feriu o interesse público. E o orçamento, nós vamos ver aqui, vai ficar cada vez mais claro que ele vai ter um impacto brutal em toda a vida do país. Então, por isso que existem regras bastante duras do orçamento para evitar. É uma tendência da natureza humana aumentar indefinidamente os seus gastos. É uma tendência da natureza humana, né? Se nós pegarmos a raça humana, ao longo de 6 milhões de anos, considerando lá do Australopithecus, né, os primeiros formatos, até chegar ao Homo sapiens, 150 a 250 mil anos, a humanidade vivia passando fome permanentemente. Né? A maioria dos animais da natureza passam fome. Só é bonito na foto. Né? Quando o leão sai para caçar é porque ele já está morrendo de fome. E o ser humano também passava fome permanentemente. A civilização que conseguiu minorar para uma parcela da humanidade essa questão da fome, hoje até a gente ganha um pezinho. Não é isso? Então, como mecanismo de sobrevivência, quando você achava comida, o que se fazia? Comia tudo que podia. Por isso que, se deixar, a gente assalta a geladeira e pum, estoura. Não é verdade, né? Porque o nosso organismo ele está regulado para um estágio de sobrevivência no ambiente de escassez alimentar. E da mesma forma que nós agimos assim com alimentos, nós agimos assim com dinheiro, com os bens e tudo mais. Então, há uma tendência natural a expandir o gasto. Isso se reflete também na administração pública, porque é gerida por seres humanos. Me lembro do economista Milton Friedman, para encerrar a conversa, numa entrevista que você vai encontrar no YouTube, ele falando assim, dando uma entrevista para o jornalista. Dizia-se
há 10 anos, aqui na cidade de Nova York, que se dobrasse o gasto orçamentário, a pobreza seria reduzida a quase zero. E passado 10 anos, o gasto orçamentário triplicou e a pobreza duplicou. Porque há uma tendência ao gasto, às vezes excessivo, desnecessário e supérfluo. Não é verdade? Que é gostoso na vida privada, mas na vida pública não é adequado. Né? Tá certo? Tudo bem? Técnica orçamento base zero. Agora vamos ver os princípios orçamentários. Esses não estão ainda em slides, depois eu vou colocá-los em slides para vocês. Os princípios orçamentários são muito fáceis, são muito tranquilos, né? Vamos, não, aqui não, aqui, pronto, né? Vamos ver esses princípios orçamentários. Os princípios orçamentários, como, né, os princípios que você estuda no direito, né, são verdadeiros eixos de sustentação, pilares de sustentação de toda a legislação orçamentária. A legislação orçamentária deve estar harmonizada com esses princípios, ela deve estar amparada por esses princípios, ela deve estar sustentada, ela não pode ir contra esses princípios. E eu vou começar por aqueles mais basiquinhos, para quê? Já para você perceber que é fácil e guardar eles facilmente. O primeiro princípio da legalidade. Né? O princípio da legalidade, ora, está na própria definição de orçamento público, o princípio da legalidade. Né? O orçamento é matéria de lei. Isso é o princípio da legalidade. O orçamento é matéria de lei. Né? Poderia aparecer, já apareceu assim, CESP, ESAF, Carlos Chagas. Né? O orçamento é documento legal. Ah, professor, isso eu acabei de ver na definição, né? Tá, então é só para marcar. É, exatamente, para você lembrar. Ora, minha amiga, meu amigo, se você vive num Estado democrático de direito, você sabe que às vezes devem ser publicadas em diário oficial. Então nós estamos falando do princípio da publicidade. Princípio da publicidade. Às vezes o candidato olha aquele monte de princípio e cai para trás, né? Não, mas alguns princípios são óbvios, né? Não tem nada demais, são princípios corriqueiros. Princípio da publicidade. Ora, se é uma lei, tem que respeitar, tem que obedecer ao princípio da publicidade. O terceiro princípio também é ridículo, né? Ele já está na própria definição de orçamento público, né? É o princípio da anualidade. Princípio da anualidade ou periodicidade. Princípio da anualidade ou periodicidade. Também é um princípio para lá de óbvio, né? Porque você viu que o orçamento corresponde ao exercício. O exercício é o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não existe orçamento que ultrapassa isso, não existe orçamento que é menos que isso. Então, todo orçamento ele obedece ao princípio da anualidade, portanto, corresponde a um ano civil, e periodicidade, porque todo ano tem um novo orçamento público. E ponto, e acabou. Né? Não tem nada de mais nisso. O quarto princípio também é bastante óbvio. Né? Aí, né, como você já vem estudando, né, os entes federados, é o princípio da unidade. Princípio da unidade. Eventualmente ele cai em prova. Eventualmente, princípio da unidade. O que é que nos diz o princípio da unidade, né? Pode colocar aí agora, né? Esse eu já faço questão de ditar, embora seja bem simplesinho. Só há um orçamento para cada ente federado. Só há um orçamento para cada ente federado. Tem um orçamento para o município de Cabrobó, tem um orçamento para o município de Mombaça, né? Tem um orçamento para o município de Porto dos Gaúchos, tem um orçamento para Monte Alto, tem um orçamento para São José dos Campos, para São Paulo, para Goiânia, e tem o orçamento da União, que é conhecido por vários nomes na prova, o orçamento federal, né? O orçamento da União, ou o nome técnico dele, que é o Orçamento Geral da União, né? O OGO, né? Então, a OGO, não sei porque eu sempre penso no ogro, no xereque, né? Quando eu falo disso, né? O OGO é o Orçamento Geral da União, né? Então,
aqui nós temos que tomar alguns cuidados já nesse princípio. Embora muito simples o princípio da unidade, nós temos que tomar um cuidado com ele. Né? Vou colocar aqui novamente princípio da unidade. Por quê? No artigo 165, parágrafo 5º, né, nós vamos verificar que está no texto magno. O orçamento federal é formado pelo orçamento fiscal, está lá na Constituição, artigo 165, né, parágrafo 5º, pelo orçamento das empresas, eu só vou colocar empresas aqui para marcar, mas das empresas que o poder público tem o controle do seu capital social, com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social. O orçamento da Seguridade Social. Esse é o mais, que tem que manter mais atenção nele. Seguridade Social, né? Está lá no 165, inclusive está nos slides isso aí, né? Mas merece um comentário carinhoso aqui do teu professor Marco Antônio, para que você tenha sucesso na prova se isso aparecer. Porque se aparecer é porque o examinador quer te meter uma bicuda no pé, não é? Então, né, como o examinador é malévolo, nós temos que nos proteger com as armas sagradas do Senhor, né? Então, vamos verificar aqui. Primeira coisa, primeiro comentário. Isso aqui não fere o princípio da unidade. Continua sendo apenas um orçamento, o orçamento geral da União. O que eu estou dizendo é que se eu abrir este orçamento, eu vou encontrar nele um orçamento fiscal, o orçamento das empresas, que o poder público tem o controle de capital social, e o orçamento da Seguridade Social. Em outras palavras, a Secretaria do Orçamento Federal recebeu do Complexo da Seguridade Social o orçamento da Seguridade Social, que vai envolver saúde, assistência e previdência social. Recebeu das empresas públicas, das sociedades de economia mista e daquelas empresas que são privadas, porém o poder público tem o seu controle do capital social, traduzindo, o Estado tem um controle acionário. Tem candidato que acha que o Estado só tem controle acionário de sociedade de economia mista. Não. O Estado tem controle acionário de muitas empresas privadas. Não, a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Para você poder trabalhar em uma empresa pública, você tem que prestar concurso público. Assim como você vai ser empregado público, CLTista, né? Mas vai obedecer algumas regras públicas, como concurso público e assim por diante. E o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Ela tem capital predominantemente público, mas também tem capital privado, né? Agora, para trabalhar no Banco do Brasil, eu preciso prestar concurso público. Para trabalhar na Brasil Foods, eu não preciso prestar concurso público, eu mando currículo. Né? Se eu não estiver desinformado, porque eu não acompanhei mais isso, o controle do capital social do Grupo Brasil Foods é do Estado brasileiro ainda. O Estado brasileiro chega a ter 1.000 empresas privadas que ele controla. A ATEC, por exemplo, sistemas militares, é uma empresa privada. A Embraer, que faz aviões, querida empresa de São José dos Campos, na cidade que eu cresci, que eu tenho um grande carinho, né? A Embraer é uma empresa privada. Você não precisa de concurso público, manda currículo. Mas o Estado tem o controle do capital acionário. Traduzindo, não tem, né? Tem algumas regras, né, conforme o controle do capital. Existem algumas regras, né, vai abrir uma nova fábrica, e sim, existe um controle por meio da licitação. Existem várias dispensas. Por quê? Né? Porque é uma forma do Estado ter uma empresa privada que, na verdade, muitas vezes ele não quer. Então, no caso da Brasil Foods, o Estado não queria fabricar salsicha, mas o Estado queria salvar essa empresa de uma possível falência em 2008. Então, o que acontece? O BNDES entrou financiando, comprando controle acionário e fazendo a fusão dela, Sadia e Perdigão, para salvar uma empresa, porque se quebrasse a Sadia e a Perdigão, o oeste de Santa Catarina ia quebrar. Ia ter um impacto social nefasto sobre o país, não é verdade? Banco Votorantim. Banco Votorantim foi adquirido pelo Banco do Brasil. Para quê? Para evitar uma quebra.
Não interessava, no momento de recuperação econômica, ter uma quebradeira bancária, não é verdade? Né? O Banco Central, o sistema financeiro, foi montado para isso, para fazer com que o sistema funcione. Né? Então, até com orientação do Banco Central, o Banco do Brasil foi lá e controlou o controle acionário do Banco Votorantim. São empresas privadas, mas que elas têm um capital social predominantemente público. Então, elas têm que mandar o seu orçamento para a Secretaria do Orçamento Federal, porque já que é dinheiro público, tem controle. Sim, 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 para ser aprovado para eles. Olha, aqui nós temos um controle muito rigoroso em cima dos gastos públicos. Quer ver? Olha, eu só vou mencionar, né? A colega está perguntando, mas para ser aprovado pelo Congresso, sim. Quer ver? Depois você abre outro momento, né? Eu vou falar do sistema de controle. Por quê? Não cai em prova, não. Chove. Chove. Não é que cai, chove. Prova de administração pública cai controle. Controle externo, controle interno. Mas lá no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal, o examinador fez a seguinte redação: prestará contas. Prestará contas. Né? Isso aqui é só ilustrativo, não precisa anotar ainda. Na hora certa eu vou falar, olha, nota, destaca, porque vai cair na tua prova. Prestará contas qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada, que guarde, arrecade, administre valores da União, valores e bens da União ou pelos quais essa responda. Você recebeu R$ 1.000 da União, você pode ser chamado a qualquer momento pelos órgãos de controle interno e externo a prestar contas. Então, se o Estado ele tem, isso inclusive amplia esse controle para aquelas empresas que o Estado ele tem apenas 1% das suas ações. 1%. A Vale do Rio Doce, por exemplo, o Estado tem uma parte do seu controle acionário, mas não tem o controle do capital social com direito a voto. Né? Ela tem uma parte, então o Estado tem um representante que senta-se na Assembleia Geral Ordinária, a Assembleia dos Acionistas da Vale, e vota junto com os outros acionistas representando o Estado brasileiro. Então, a Vale tem que prestar contas, porque é dinheiro público, é patrimônio público. Se é patrimônio público, diz a Carta Magna, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica. Então, o legislador constituinte, pensando na proteção do patrimônio, ele foi ampliando, é impressionante. Se você começa a pegar os artigos 70, 71, 74, no artigo 37, começar a ler detidamente, legislação infraconstitucional, você vai verificar quantas vezes o bom legislador tentou controlar o patrimônio público. Por quê? Porque nós temos uma deficiência, tanto na fiscalização como na punição. Como nós temos uma deficiência muito grande na fiscalização e na punição, então no Brasil acontece um fenômeno, agora esqueci o nome de um procurador do Distrito Federal, um mestre do Distrito Federal, deu uma brilhante palestra, né, tratando sobre o tema, né, como nós temos leis replicadas no Brasil. Então diz esse mestre, né, eu lembro disso, está lá na TV Justiça, ele diz assim, no Brasil nós editamos uma lei, depois nós editamos uma segunda lei para dizer que a primeira funciona. Depois nós editamos uma terceira lei para dizer que a primeira ainda continua valendo. Por exemplo, né, na minha matéria, relatório resumido de execução orçamentária, ele está na Constituição Federal. Artigo 165, parágrafo 3º. Precisava colocar na lei de responsabilidade fiscal? Não. Mas está lá na lei de responsabilidade fiscal, relatório resumido de execução orçamentária. Por quê? Porque alguém não confiou que somente o que estava na Constituição seria o suficiente. Então, como nós temos uma deficiência de fiscalização, e mais ainda, né, a nossa maior deficiência não é de fiscalização, é de sanção, né, vem aumentando, o rigor vem aumentando. A Controladoria Geral da União vem comemorando que ela já consegue hoje recolocar no cofre público 8% de tudo que foi desviado. O objetivo agora, 2015, é 16%. E a medida era 1%. Era 1% que voltava para o cofre público. À medida que esta fiscalização vai endurecendo e a punição, então nós vamos talvez sentir uma necessidade menor de tantas leis. Fala, minha querida.
Empresa pública. Hoje é empresa pública. Desde 68, pessoa jurídica de direito privado, isso é uma... Tem capital 100% público. Claro. Veja, tudo que integra a administração pública tem que prestar contas, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a lei vai além da administração pública. Qualquer pessoa particular, você, eu, recebeu recurso público, se convocados, temos que prestar contas. É muito mais que isso, né? Tem um brilhante texto da mestra Maria Silvia Zanardi de Pietro discorrendo sobre o contrato de gestão. E ela fala, o contrato de gestão nasceu lá na França. Para quê? Para dar maior autonomia administrativa para empresas estatais francesas que estavam em processo de recuperação econômica financeira. Então, aliviava, pela legislação francesa, aliviava o controle estatal sobre aquela empresa e estabelecer um controle só contratual, metas e objetivos que ela tinha. Traduzindo, é como se o Estado fizesse um pouco de vista grossa para que a empresa colocasse ordem na casa. Aí ela fala, no Brasil isso é uma ficção. As organizações sociais, que eu vou falar em administração pública, as organizações da sociedade civil, a organização social tem um contrato de gestão, a organização da sociedade civil tem um similar a um contrato de gestão, mas que tem uma outra definição, que é termo de parceria. Na verdade não é outra definição, outra nomenclatura pela lei. Né? E ele vai ser firmado muitas vezes entre a administração pública direta e uma entidade privada, a OCIP, termo de parceria OCIP. A OCIP é uma entidade privada. A princípio, uma fundação, uma associação civil. É uma entidade privada. Porém, né, não aumentou em nada a autonomia da OCIP em termos de fiscalização. Não, por quê? Porque o parágrafo vai dizer, o parágrafo único do artigo 70 vai dizer, né, prestará contas, qualquer pessoa física ou jurídica. Então o Estado não dá a mínima se ela é uma pessoa privada, se ela é uma entidade do setor privado. Vai prestar contas. Né? E aqui é um caso parecido também, né? A título de curiosidade, porque esse comentário aqui não vai cair na sua prova. Né? Simplesmente o que aparece na prova. Né? ESAF adora isso aqui, ESAF ama de paixão. FCC pode perguntar, CESP já perguntou, né? Mas ESAF adora. Né? O orçamento, o princípio da unidade. O orçamento é formado pelo orçamento fiscal, o orçamento das empresas, que o poder público tem o controle, capital social. Se o legislador constituinte quisesse que apenas fosse controlada a empresa pública e sociedade e economia mista, ele colocava empresa pública e sociedade e economia mista. Não, ele colocou um termo mais amplo. Ele colocou a empresa que o Estado tem o controle do seu capital social com direito a voto. Então, qualquer empresa que o Estado venha se tornar sócio majoritário, ele venha a possuir a maioria das ações ordinárias, as ON, aquelas que dão poder de voto na Assembleia Ordinária, tem que estar aqui no orçamento. Tem que estar aqui no orçamento. Agora, a minha preocupação aqui não é essa, né? Primeiro, vou explicar um pouquinho cada um. Bom, esse aqui eu acabei já explicando o orçamento das empresas aqui para ficar fácil para quem está me acompanhando em todo o Brasil. Esse aqui eu já até comentei demais. Agora, o que é o orçamento fiscal? O orçamento fiscal é o orçamento que ele é custeado pelos tributos fiscais, no caso federal, pelos impostos e taxas. Não é? Então, este é o orçamento fiscal. Ele é custeado pelos tributos fiscais. Não vi até hoje o examinador perguntar, mas como eu sei que muitos aqui querem cargos de auditoria, controladoria, então é bom saber. Não é? Se o examinador vier a explorar. E a Seguridade Social é onde o examinador mais ataca. Né? Só vou até fazer aqui um destaque aqui, enorme aqui, né, da Seguridade Social, porque o candidato que já é experiente já sabe, e o candidato que não é, vai saber agora e não vai esquecer mais. Né? A Seguridade Social, ela é formada por três grandes setores. Né? Seguridade Social, ela é formada pela, lembra a tecla SAP? Né? Tecla SAP, o exemplo não é meu, isso é universal, aí todos os grandes mestres de direito previdenciário dão esse exemplo. SAP, lembra a tecla SAP? Né, do controle, né, do seu controle remoto, então, né, saúde, assistência e previdência. Saúde, assistência e previdência. Esta é a Seguridade Social. Cuidado.
Porque o examinador, né, primeiro, você está com uma prova que geralmente não é curta. Ele está jogando com o tempo e com o teu cansaço. O tempo todo, o tempo todo. Por isso que eu falo, palavras importantes, incorreto, tem que escrever do lado novamente, tem que destacar, porque, mas eu não vi que era incorreto, já era, perdeu 3 questões, ficou para fora. Né? Tem que destacar algumas palavras importantes. Aí eu pegou uma coisa dessa, já lembrou, o Marco Antônio falou, o orçamento federal ele é formado pelo orçamento fiscal, pelas empresas e pelo orçamento da Seguridade Social. Deixa eu grifar e verificar se é Seguridade Social, porque o examinador às vezes coloca aqui Previdência Social. Se ele colocar Previdência Social no lugar de Seguridade Social, aqui, olha, você que está aí, né, em casa, em casa não, perdão, está aqui com os nossos parceiros no Brasil todo, se ele colocar qualquer coisa diferente de Seguridade Social, e o examinador faz isso para ferrar com a vida do teu candidato, porque o examinador é malévolo, é um espírito, né, que não evoluiu, né, portanto está revoltado, né? Então, se ele colocar aí Previdência, assistência, está errado, é Seguridade Social, tome cuidado, que essa é a pegadinha mais comum quando ele resolve fazer esse tipo de questão, né? Outra coisa, teve uma questão da ESAF que merece comentário, né? O orçamento é formado pelo orçamento fiscal, orçamento das empresas que o Estado tem o controle do capital social e o orçamento da Seguridade Social. E aí ele colocou uma outra alternativa muito parecida. Muito parecida. Ele colocou assim, o orçamento fiscal, o orçamento das empresas e o orçamento dos investimentos da Seguridade Social. Essa era errada. Essa era errada. Por quê? Quando nós falamos de despesas públicas, né, isso vale para despesas em geral. Na regra contábil, nós temos as categorias econômicas. Eu estou adiantando isso, mas depois eu vou retomar. Nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Despesa corrente é despesa que não aumenta patrimônio de ninguém. Alguns mestres até falam, despesa corrente é aquela que acaba com o nosso patrimônio, né? Água, luz, telefone, luxo, né? Isso é tudo despesa corrente, né? Passeios, né? Despesa corrente, alimentos, ela vai comendo, né? O teu dinheiro. E o que é que fortalece o patrimônio é a despesa de capital. Despesa de capital, investimentos, é uma despesa de capital. Então, se eu tenho pretensão a ficar muito bem na vida, o que eu tenho que fazer? Despesa de capital. Aplicações, não é isso? Inversões financeiras, aquisição de imóveis, tem um terreno, construo para valorizar esse terreno. Isso são investimentos, despesa de capital. Gente, Seguridade Social não é despesa de capital. Seguridade Social é despesa corrente. É o quê? Benefícios. O que é um benefício? Benefício previdenciário, benefício da assistência social pela LOAS, né? Pagar um salário mínimo para maior de 65 anos que não tem capacidade de se manter, né? O que é isso? Isso é uma despesa? O que, gente? Corrente ou de capital? Corrente, tá certo? Então, não existe investimento na Seguridade Social. Seguridade Social você não investe. Tá fora. Porque o colega perguntou, construção de hospitais está fora? Tá fora. Tá fora, porque aqui você está falando da Seguridade Social, tá certo? Quando você for construir um hospital, você vai custear este hospital, né, com parte do orçamento fiscal. Agora, né, pagar médico, pagar remédio, isso é o orçamento da saúde. Então, né, tome cuidado. Não aparece como investimento aqui na Seguridade Social, questão que já foi explorada pela ESAF. Tá ok? Então tá aí. Vou deixar esse princípio da unidade e agora vamos ver outros princípios muito importantes. Princípios importantíssimos que são aqueles que o examinador mais gosta, né? Vamos lá? Né? O princípio do equilíbrio. Princípio do equilíbrio que o povão conhece no Brasil como plano real, né? Princípio do equilíbrio. Na verdade, ele veio implementar o princípio do equilíbrio. O princípio do equilíbrio, gente, ele está lá no artigo 167 da Carta Magna, inciso 2º. O que é que vai dizer o princípio do equilíbrio, né? O 167, ele tem um texto bem curtinho, é vedado. É vedado. Aí você vai no inciso 2º, é vedado o quê, professor? Que as despesas sejam maiores que os créditos orçamentários.
Na realidade, nas provas costuma cair que é vedado que as despesas sejam maiores que as receitas. Isto é proibido, né? Traduzindo, né? Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem, o presidente Lula estava explicando para o povo de uma região do país esse princípio, né? O povo estava reclamando, mas Lula, a obra não veio para cá, não aconteceu, você prometeu. Ele disse assim, né? Você lembra que a dona de casa tem o dinheiro contado e não pode gastar mais do que realmente precisa, né? Do que ela recebeu. Esse é o princípio do equilíbrio, né? De uma forma muito corriqueira, ele estava explicando para o povão, e o povão entendeu que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, que era uma tradição no Brasil, né? Até o Plano Real, né? O Plano Real veio tentar consertar isso, e a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, veio consolidar isso. O Estado não pode gastar mais do que arrecada. Depois nós vamos entender por quê. Esse é o princípio do equilíbrio, importantíssimo, aparece muito nos concursos públicos. Vamos deixar o princípio do equilíbrio e vamos ver um outro princípio muito curioso que os examinadores gostam, né? ESAF gosta de princípio, Carlos Chagas eventualmente, CESP ama de paixão, adoram princípio, né? Já vi quase todos lá, né? No CESP, o princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade. Lex Sotan está fazendo mal, né? Princípio da exclusividade. Princípio da exclusividade. Você que é uma pessoa exclusiva, assim como eu, vai entender muito facilmente o que é o princípio da exclusividade, né? O princípio da exclusividade quer dizer o seguinte: o orçamento público só pode conter matéria orçamentária. O orçamento público só pode conter matéria orçamentária. Pô, professor, agora foi bom, hein? Fiquei na mesma. Né? Tá certo, então eu vou te explicar de uma maneira mais simples, porque já caiu assim em prova, viu? Orçamentária. Olha, orçamento não é uma peça técnica. Se ele é uma peça técnica, o que pode ter nele? Receitas e despesas. E ponto. Pode ter muito número, só isso. Receitas e despesas, não pode ter mais nada. Pode botar um texto de Shakespeare? Não, não pode. De Fernando Pessoa, menos ainda. Não é verdade? Só pode ter... o programa de governo não, tem lugar para você fazer isso, não é lá. Né? Lá só pode conter receita e despesa, princípio da exclusividade. Esse princípio, para lá de nacional, né? Ele surgiu porque a matéria orçamentária sempre teve uma certa preferência, né, na sua aprovação. Por um motivo muito simples. Se não tem orçamento, o servidor não recebe, não é? Para o Estado, agente político não recebe, né? Apanha da mulher quando chegar em casa, né? Pô, mas se é incompetente, vai ser prefeito e ainda não recebe na tua remuneração, né? Então, o orçamento tem que estar aprovado dia 1º de janeiro, pronto para ser executado. Então, por conta dessa celeridade na aprovação da legislação orçamentária, na nossa querida República dos Coronéis, na República Velha, né, era muito comum os nossos legisladores colocarem junto com a lei orçamentária legislação sobre direitos civis, casamento, direito penal, ia tudo junto, numa lei só. Então ele já jogava na lei orçamentária, né, já colocava lá, né, questão de bens, de terras e tudo mais. E aí um senador da República disse o seguinte, né? O nosso orçamento é um tanto estranho, né? Ele está eivado, está carregado de rabichos e rabilongos. E aí ficou famosa essa expressão, né? Rabichos e rabilongos, ou seja, coisas que são estranhas ao orçamento público. Então, hoje nós temos esse princípio, que é o princípio da exclusividade. O orçamento só pode conter matéria orçamentária, portanto, receitas e despesas. Outro princípio que eu vejo com uma certa frequência em concursos públicos, gente, é um princípio muito simples, mas o examinador aí ele aposta na falta de estudo do candidato. É o princípio da universalidade. O que é que nos diz o princípio da universalidade? O princípio da universalidade nos diz que no orçamento público devem estar todas
as receitas e todas as despesas do exercício, né? Receitas previstas e despesas fixadas, não é? No orçamento deve estar todas as receitas e despesas do exercício, né? De maneira muito simples, não pode haver nenhuma receita, nenhuma despesa fora do orçamento. Se houver, lei 8429, improbidade administrativa. Não é? Então, toda receita, toda despesa tem que estar no orçamento. Tudo que é arrecadado tem que estar, tudo que está previsto para ser arrecadado tem que estar no orçamento. E o que é arrecadado de fato tem que ser depois registrado no orçamento. E, professor, mas teve uma enchente, a cidade precisou, né, de um crédito extraordinário, precisou fazer novas despesas. Então, nesse caso, depois nós vamos ver isso aí, é muito fácil, né, o prefeito pediu uma autorização para o legislativo. Quando fala autorização legislativa, eu estou dizendo para você que o legislativo teve que fazer uma emenda ao orçamento, colocando aquela nova despesa e aquela receita que ia cobrir aquela despesa. É isso que eu estou dizendo. Então, não existe receita ou despesa fora do orçamento. O princípio da universalidade. Pô, professor, mas isso é muito fácil, né? O que o examinador pergunta que o senhor disse para ferrar o cara? Coisas idiotíssimas. Por exemplo, CESP-NB, né? O princípio da universalidade nos informa que o orçamento contempla o universo das necessidades da população, né? O universo da população, né? Não, o princípio da universalidade é um princípio do orçamento, né? Então, ele está falando com o orçamento. Então, no orçamento tem que estar todas as receitas e todas as despesas do orçamento. Outro princípio que eventualmente cai, é um princípio simples, mas importante, chama-se princípio do orçamento bruto. Princípio do orçamento bruto. O princípio do orçamento bruto, né? Um orçamento grosseiro, mal educado, né? Não, logicamente que não. O princípio do orçamento bruto nos diz o seguinte: as receitas e as despesas devem ser escrituradas em seus valores brutos. Devem ser escrituradas em seus valores brutos. Isto é, sem descontos. Sem descontos. Então, às vezes, o administrador, né? Isso na nossa vida privada acontece às vezes, né? Eu vou ter uma receita de 5 mil, mas já tem uma despesa de 3 mil. É uma série de tributos que eu vou quitar. Aí ele vai lá e escritura 2 mil. Já o resultado. Tem que discriminar receita 5 mil, despesa 3 mil. E pronto. Nos seus valores brutos, para evitar distorções, para facilitar o controle, né? Ou tem aquela coisa, né? Também, né? Típica, né? Vou financiar um bem, né? Tem R$ 1.000 para fazer uma parcela. Aí, vou financiar justamente um bem cuja parcela é R$ 1.000, né? Exemplo para lá de hipotético, essas coisas não existem na realidade. Aí, eu cheguei para a financeira falou, olha, mas senhor Marco Antônio, se todo dia 5 o senhor pagar antes do dia 5, o senhor tem um desconto de 10%. Isso é surreal, não existe mesmo, né? Mas tudo bem, vamos supor que existe. Olha, então eu vou gastar só R$ 900. Sobrou 100, né? Olha que beleza. Vou passar nas lojas Marabras e vou comprar um outro bem financiado com esses R$ 100. No mês atrasei, no outro mês esqueci, no final eu estou pagando os R$ 1.000, mais os R$ 100 e mais os juros, evidentemente, porque ninguém é meu pai, né? Meu pai já foi, né? Então, por isso que aplica-se o princípio do orçamento bruto. Você não escritura nada com descontos, você escritura tudo em valores brutos, até porque existe o controle, uma fiscalização de cada despesa e cada receita. Tudo bem? Um outro princípio, que esse é mais raro aparecer em provas, mas também aparece, né? É o princípio da especificação.
Este princípio da especificação nos diz o seguinte, que todas as receitas e todas as despesas devem estar especificadas. Para cada receita e para cada despesa tem um nome técnico. Esse nome técnico está na Lei 4.320/64. Para as despesas tem 99 nomes. Pode ficar tranquilo que você não precisa decorar todos os 99, só 98, né? Não, brincadeira. Você não precisa decorar nenhum desses nomes. Encargos pessoal, gastos, enfim, obras e tudo mais. Então, cada despesa tem que estar especificada e cada receita também para quê? Para facilitar a execução e a fiscalização. Tá certo? Pois não. Posso te pedir, quando nós voltarmos, fazer essa pergunta, né? Vou pedir uma licença para todos vocês aqui, aí, né? Daqui a pouco nós voltamos. Vamos dar uma paradinha para tomar um cafezinho, uma água? Até daqui a pouco. Fica aí, hein?